10 camisas 9 lendários do Flamengo que você nunca ouviu falar, de 1990 a 2000. Rio de Janeiro, anos 1990. A década da renovação. Zico havia se despedido, Júnior pendurou as chuteiras, e o Flamengo precisava reconstruir sua identidade. Mas da base da Gávea emergia uma geração dourada que conquistaria títulos e formaria jogadores que brilhariam pelo Brasil e pelo mundo. Esta é a história dos camisas 9 que mantiveram o Flamengo competitivo numa década de transição, guerreiros que marcaram gols decisivos mas foram esquecidos pela memória coletiva. Gaúcho abriu a década como o grande centroavante da equipe. Alto, forte, excelente de cabeça, ele foi artilheiro do Campeonato Carioca de 1990 com 14 gols, marcando quase sempre após cruzamentos precisos do lateral Piá ou passes de Zinho e Júnior. Na Copa do Brasil daquele ano, conquistada de forma invicta, Gaúcho foi novamente artilheiro com 5 gols. Em 1992, na campanha do título brasileiro, fez grande dupla com Paulo Nunes e foi artilheiro da Libertadores com 8 gols, mesmo com o Flamengo sendo eliminado pelo Boca Juniors. Era o homem das cabeçadas certeiras, o atacante que aparecia na hora certa para finalizar as jogadas construídas pelo meio-campo. Paulo Nunes era diferente. Revelado na histórica Copinha de 1990 ao lado de Djalminha, Júnior Baiano, Marcelinho Carioca e Nélio, o ponta-direita irrequieto tinha velocidade, técnica e comemorações icônicas. Entre 1990 e 1994, conquistou Copa do Brasil, Carioca e o Brasileiro de 1992, mas sempre na sombra dos titulares. Marcou 31 gols em 149 jogos, números modestos mas importantes. O Flamengo o dispensou em 1994 alegando falta de espaço no time que teria o ataque dos sonhos com Romário, Edmundo e Sávio. Paulo Nunes foi para o Grêmio onde formou dupla letal com Jardel, conquistou Libertadores em 1995, Brasileiro em 1996 e se tornou ídolo imortal. Djalminha era o mais talentoso daquela geração. Camisa 10 e capitão do time campeão da Copinha, fazia o que queria com a bola. Dribles incríveis, cobranças de falta mortais, visão de jogo privilegiada. Entre 1989 e 1993, disputou 133 jogos e marcou 28 gols. Foi campeão brasileiro em 1992, mas nunca conseguiu ser titular absoluto pela concorrência com Júnior e Zinho. Saiu do Flamengo em 1993 após briga com Renato Gaúcho, foi para o Guarani, depois brilhou no Palmeiras e se tornou lenda no Deportivo La Coruña, conquistando o inédito título espanhol em 1999. O Flamengo perdeu um gênio por não saber aproveitá-lo. Nélio foi outra promessa da base que ficou anos no clube. Entre 1988 e 1998, disputou 346 jogos e marcou 79 gols. Versátil, jogava como atacante ou meia. Foi fundamental na Copa do Brasil invicta de 1990 e no Brasileiro de 1992, onde conquistou a bola de prata como melhor da posição. Ao lado de Júnior, Zinho e Gaúcho, formou um ataque eficiente que manteve o Flamengo competitivo durante toda a década. Era consistente, trabalhador, profissional exemplar. Então chegou Romário. O baixinho voltou ao Flamengo em 1995, já campeão mundial pela seleção, já considerado o melhor jogador do planeta. Teve 2 passagens pelo clube e marcou 204 gols em 240 jogos. Conquistou Cariocas, Copa Mercosul em 1999 e a Copa dos Campeões Mundiais em 1997. Mas Romário também trouxe indisciplina, festas, conflitos. Em 2000, foi dispensado durante a Copa Mercosul e contratado pelo Vasco, causando fúria na torcida. Apesar disso, seus gols garantiram lugar entre os maiores artilheiros da história do clube. Era o último suspiro de uma era vitoriosa. Sávio foi revelado pelo Flamengo em 1992 e rapidamente chamou atenção com velocidade e dribles precisos. Conquistou o Carioca invicto de 1996, sendo Romário o artilheiro e Sávio o destaque na Copa Ouro Sul-Americana, onde marcou 3 vezes contra o São Paulo na final, dando o 3º título internacional oficial ao Flamengo. Em 1998, foi vendido ao Real Madrid, onde conquistou Champions League em 2000. Sua fase de destaque no clube chamou a atenção europeia, mostrando a qualidade da base flamenguista. Edmundo chegou em 1995 para formar o famoso ataque dos sonhos ao lado de Romário e Sávio. O animal tinha talento indiscutível,
mas o temperamento explosivo causava problemas constantes. Marcou gols importantes, mas nunca teve a regularidade esperada. Sua passagem foi marcada mais pelas polêmicas do que pelos títulos. Ainda assim, mostrava em flashes o atacante genial que seria em outros clubes, especialmente no Vasco, onde conquistaria Libertadores e Mundial. Renato Gaúcho teve sua última passagem pelo Flamengo nos anos 90. Já veterano, o Rei do Rio voltou algumas vezes, mas sem o mesmo brilho da década anterior. Ainda assim, sua presença, carisma e experiência ajudavam os jovens da base. Era o elo entre a geração de ouro dos anos 80 e a nova geração que se formava. Quando pendurou as chuteiras, deixou saudades de uma época em que o Flamengo dominava o futebol brasileiro. Júlio César formou dupla com Gaúcho em alguns momentos da década. Atacante oportunista, estava sempre bem posicionado. Não tinha os números espetaculares dos grandes ídolos, mas marcava quando necessário. Em 1992, foi peça importante na campanha do título brasileiro, entrando do banco e resolvendo jogos decisivos. Representava aquele tipo de jogador que todo técnico precisa: profissional, dedicado, confiável. Marquinhos completou o time daquela geração da Copinha de 1990. O meia ficou no Flamengo até 1995, participando de várias conquistas. Não teve o mesmo sucesso que Djalminha, Paulo Nunes ou Marcelinho Carioca, mas foi sólido durante sua passagem. Depois rodou por Palmeiras e clubes menores, encerrando carreira em 2008. Representava todos aqueles jovens talentos que surgiram na base, mas não conseguiram explodir completamente. Esta foi a década da renovação, os anos em que o Flamengo precisou se reinventar após perder seus maiores ídolos. A geração da Copinha de 1990 foi fundamental nessa transição, conquistando Copa do Brasil invicta e Brasileiro de 1992. Romário trouxe glamour e gols nos anos finais. Mas muitos desses jogadores só brilharam completamente depois de sair do clube, mostrando que o Flamengo nem sempre soube aproveitar seu próprio talento. Foram guerreiros que mantiveram a chama acesa, que prepararam o terreno para as conquistas que viriam no século XXI. Sem eles, talvez não existisse a base sólida que permitiu ao Flamengo se reerguer décadas depois. Estes são os heróis esquecidos dos anos 90, os camisas 9 que merecem ser lembrados e celebrados.